Claro que pode. Tomara que dê. Deus queira que dê. Mas todas as evidências, dentro de um mínimo princípio de lógica e de coerência dentro do futebol, nos sinalizam que a chance de dar errado é muito grande. Só que aí é teoria. Na prática dá encaixe, o time está correndo e dá tudo certo. Eu não faria isso. Eu faria o simples. Edson e Fábio Sanches na zaga, Luiz Felipe e Arthur nas beiradas, Amaral, Felipinho e o Samuel Andrade e o Cássio Gabriel, Eliel e Pablo Diego. O que eu faria? A única alteração. O Samuel Andrade para início no lugar do Matheus Silva. Para não mexer tanto no esquema. Foi a opção, mas só que a gente aqui não escala. A gente só dá palpite. Quem escala é o treinador. Boa sorte para ele, mas eu não faria isso. E para você, Gleger, a sua opinião também sobre esse time aí que o Felipe Moreira vai colocar em campo daqui a pouco, 19 horas no Majestoso. Bom, primeiro eu acho que temos que esperar a bola rolar, porque é o seguinte, ele pode vir também com o Edson um pouco mais à frente ali, ao invés de fazer os 3 zagueiros com o homem da sobra, que normalmente é chamada como líbero, né? Que é o homem que fica ali atrás, os 2 saem na caça e o outro fica na sobra. Ele pode inverter. Coloca o Edson um pouco mais à frente, e aí ele tem Amaral, Edson, e solta Felipinho ao lado do Cássio Gabriel. Aí ele não muda a plataforma. É o que eu faria. Eu acho que se o Matheus tiver condições, ele tem que voltar para o time. A Ponte tá sem zagueiro aí, ó, tava improvisando o Arthur até esses dias. Não que o Edson, muito pelo contrário, o Edson, todas as vezes que foi requisitado ali, foi muito bem. Teve uma sequência de jogos como titular. E para hoje, é só a gente olhar no banco. É só a gente olhar no banco. Ah, poderia colocar o Samuel? Ah, poderia. Mas o Samuel também está chegando agora, né? Um jogador ainda desconhecido, jovem ainda, está vindo lá do 15 de Piracicaba. E por que não você coloca, até mesmo para dar uma sustentação ao miolo de zaga, o Edson fechando ali como uma espécie de primeiro volante, inverte o tripé, ao invés de fazer a sobra, faz a frente na recomposição, na proteção de primeira linha. Vamos esperar a bola rolar. Pode ser que a gente esteja enganado, eu, né, por exemplo. Pode ser que ele venha com 3 zagueiros, mais amplitude, espeta lá os dois laterais, o Arthur pela esquerda e o Luiz Felipe pela direita, que também não está errado. Eu concordo plenamente com o Tigrão quando ele diz, não treinou, né? Não deu tempo de treinar. Por isso eu estou achando que ele vem com o Edson ali como um volante, para que ele dê uma sustentação maior até pelo Matheus Silva que está voltando. No restante, Batista, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Acho que ele acerta, não tem muito o que fazer, é só mesmo aí na intensidade, na dedicação, na concentração, para tentar vencer o Botafogo. Jogadores, o Cássio Gabriel, por exemplo, é um jogador que tem jogado várias vezes aí, né? Substitui o Elvis, em alguns momentos substitui um atacante, está jogando. O Eliel é um menino que todas as vezes que recebeu a oportunidade foi muito bem, inclusive fazendo gols, está aí no lugar do Gé, acho que não muda muito também, e no mais a mesma coisa, Pablo, né, Felipinho jogando muita bola, Felipinho muito bem ali no meio de campo, então para mim a Ponte está bem escalada, viu, Batista? E atenção, hoje o meu recado é para você que tem carro importado, hein, e tem dificuldade de achar as peças para revisão ou algum reparo. Está difícil de encontrar? É porque você não está procurando no lugar certo. Vá para a Rocha Autopeças. Eles têm um estoque gigante de peças para importados, inclusive para as marcas japonesas, coreanas e chinesas. É a maior variedade de peças para o seu carrão. E tem preço bom também. Mas se o seu carro for o caso do carro parado na oficina, vai precisar fazer o motor e está com dificuldade de achar as peças, a Takao é uma grande parceira da Rocha Autopeças. Eles são fabricantes de diversos componentes para motor, como pistões, bronzinas, bielas, anéis e muito mais. Então pede aí para o seu mecânico entrar em contato com a Rocha Autopeças. Com certeza
vai agilizar a manutenção do seu carro e você vai ficar felizão com o carro funcionando. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você, peça o orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aqui, Bandeirantes, daqui a pouco a abertura da grande jornada esportiva. Pedro Boles vai narrar o jogo aqui no AM 1170 FM 85.7. Para a região de Campinas, 85.3 FM. Para a região de Ribeirão Preto e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A CBF definiu na tarde desta terça-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Internacional e América Mineiro, São Paulo Sport, Atlético Paranaense, Botafogo, Flamengo e Fluminense, Bahia e Santos, Fortaleza e Palmeiras, Corinthians e América Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. As datas base são os dias 17 jogos de ida e 31 de maio, os jogos da volta. Notícia 2. Entre 2017 e 2022, receitas do Fortaleza cresceram mais 1.100%. O saldo foi de 24 milhões de reais. Na Série C em 2017 para 267 milhões de reais hoje na Série A. Notícia 3. Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro aumenta a suspensão de Wallace para 5 anos e corta verbas da Confederação Brasileira de Vôlei. Grupo decide ampliar suspensão após jogador entrar em quadra na final da Superliga Masculina no último domingo. Confederação também é punida com perda de repasse de verbas. E presidente é suspenso. Vamos lá, Gleger, 1 minuto. Qual é o assunto que você escolhe? Copa do Brasil. Vai. A CBF definiu hoje, né, a tabela, os jogos das oitavas de final. E eu queria dar relevo a um jogo. Fla-Flu. A disputa entre os dois times. O Flamengo, para mim, tem o melhor elenco do Brasil, mas vive um péssimo momento. E o Fluminense, para mim, vive um excelente momento, né? Tá de bem com a torcida, tá de bem com as boas partidas, com o treinador. Claro que os outros confrontos, sem dúvida nenhuma, serão metal esfregando em metal, mas esse Batistão, olha, tem lá o Corinthians e Atlético Mineiro, né? Grêmio e Cruzeiro, mas sem dúvida nenhuma o clássico carioca vai ser uma atração diferente e especial nas oitavas de final da Copa do Brasil. 1 minuto, Tigrão, qual o assunto que você escolhe? Copa do Brasil, teremos a possibilidade de verificar uma revanche da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Que ninguém se iluda que vai ser chocolate de novo, que aquilo foi um acidente. O Flamengo está com a faca entre os dentes e esse confronto realmente é o ponto alto das oitavas de final da Copa do Brasil. E agora na lata. Responde na lata. 2 questões hoje para o Na Lata. Luiz Castro, técnico do Botafogo, tem seu melhor mês desde que chegou ao Botafogo. A equipe carioca teve mais de 90% de aproveitamento em abril, com 8 vitórias em 9 partidas. Hoje, Tigrão, você colocaria o Botafogo entre os favoritos para terminar o Brasileirão no G4? Apesar de estar liderando a competição provisoriamente, não colocaria como candidato ao G4. E para você, Gleger? Eu colocaria com certeza. A tabela está mostrando aí, está jogando muito o Botafogo e eu colocaria no G4 sim. Brasileirão inicia com aumento de 56% nos acréscimos. CBF importa novidade da Copa do Mundo e tem maior reposição do tempo de jogo parado e maior rigor disciplinar. Qual, Gleger, a sua opinião sobre esses novos conceitos da arbitragem brasileira no início do Brasileirão?
Eu, quando jogava, não gostava muito de acréscimo, não. Mas eu tô a favor. Eu acho que tudo para que possa melhorar ainda mais, para que a gente possa ter mais jogos, mais bola rolando. Então eu concordo. E para você, Tigrão? Se cobrir o circo com uma lona, ou se cobrir o campo com uma lona, ele vira circo. Uma palhaçada. Cada juiz com o seu critério. Cada juiz inventando uma moda de acordo com as conveniências. Um circo. Sou totalmente contra. E a última questão para finalizar, técnico Bruno Pivetti vai mandar a campo amanhã, às 19 horas, contra o Juventude Pegorari no gol. Tony ficou em Campinas, vetado pelo departamento médico. Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Ivan Alvarinho, o Anderson Regis. E na frente o trio de Bs, Bruno José, Bruno Mendes e Bruninho, o trio BBB. E o Matheus Barbosa no banco. E aí, Gleger, a sua opinião, o time do Pivete para amanhã? Concordo plenamente. Aliás, o Pegorari, pode escrever o que eu estou falando aí, é o novo titular da posição. Ele não vai sair mais. Eu conheço o profissional e por tudo que está fazendo, por tudo que já fez no primeiro jogo, por tudo que já fez aí na sequência da sua carreira, assume a titularidade e não larga mais. O Tony vai ter que buscar novamente o espaço dentro do time titular. Então, para mim, tá muito bem escalado o Guarani, que está nas mãos do treinador nesse momento, e o Bruno Pivetti tem sido muito, mas muito competente em escalação, em escolher as peças. Abraço, Gleger, boa jornada para você. Abraço e até daqui a pouco. E para você, Tigrão, opinião, o time aí do Bruno Pivetti para amanhã contra o Juventude, 7 da noite em Caxias do Sul. Bem escalado, time bastante ofensivo, o Guarani está indo a Caxias ou já está lá para ganhar o jogo. E quando o Tony voltar, aí a gente discute melhor. Mas eu acho que com a volta do Tony, o titular de amanhã senta de novo. Pegorari vai pro banco. Abraço, Tigrão, ótima jornada para você. Obrigado, até já. E acabou! Porque na sequência vem aí Leandro Boles para comandar a Rádio Bandeirantes. Grande abraço para você, muito obrigado. Infelizmente não deu para colocar aqui, né, muitas mensagens. Hoje o programa mais curto, mas vem aí, é metal, esfregando em metal. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol!
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol é aqui na Bandeirantes. Falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso que recebe já pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta e Botafogo, um duelo paulista de times tradicionais, de camisas pesadas no interior do Brasil. A Macaca em busca da primeira vitória. Vem de um empate dolorido no último final de semana, diante da Chapecoense por 1-1, quando vencia até 51 minutos, mas se cedeu o empate. Encara o Botafogo, Pantera com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias e quer a manutenção da liderança. 7 da noite desta terça-feira, 2 de maio de 2023. Aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E para você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170 no FM 85.7. Faixa estendida para Campinas e para toda a região. Você no seu carro, voltando para casa depois de mais um dia de trabalho. Obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela carona. Você de Ribeirão Preto hoje vai acompanhar o Botafogo em 85.3 no FM, faixa estendida. Alô Ribeirão, aquele grande forte abraço. Você torcedor do Botafogo, acompanhando o futebol da Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos juntos, futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Daruge, seu Nissan Zero com as melhores taxas de condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Uesco, vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E a Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bambam.
E a partir de agora, girando, esparramando, som forte, pesado, de muita credibilidade, o mais tradicional do rádio esportivo do Brasil, com as últimas informações da Macaca, antes da bola começar a rolar do majestoso. Torcedor divinamente vem chegando nesta noite gostosa de terça-feira. Alô, alô, Vladimir Catarino e o destaque da Macaca. Boa noite, Vlad. Boa noite, Leandro Boles. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. A Macaca precisa da vitória. Já são 3 jogos nesta Série B, 2 derrotas e um empate. Empate este com sabor de derrota, até porque a Ponte vencia até os 50 minutos do segundo tempo contra a Chapecoense. Para a partida desta noite, aqui no Majestoso, a primeira com públicos nessa Série B em casa, a Ponte tem muitas mudanças, 7 desfalques, não tem Elvis, não tem o Gé, também não tem Matheus Jesus, jogadores importantes para a Ponte. Por isso o técnico Felipe Moreira faz alterações, inclusive no esquema tático, vem com 3 zagueiros em busca da vitória, que seria a primeira na competição. Boles. E o Botafogo, como é que chega o Botafogo? 100% de aproveitamento, embalado para pegar a Macaca, hein, Vladimir? Confiança é a palavra de ordem no time de Ribeirão Preto, depois de 3 vitórias nas 3 primeiras partidas que fez na competição. Com relação ao último jogo, vitória sobre a equipe do CRB, são 3 mudanças. Lucas Dias, Tarek e Salatiel são as novidades do experiente técnico Adilson Batista, que vem a Campinas encarar a Ponte em busca de mais um triunfo na Série B. Boles. Comentaristas definidos e escalados para analisar, para comentar, para opinar tudo sobre Ponte Preta e Botafogo. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Olhar técnico da Bandeirantes é o Guapo da RB. E a sua expectativa para o jogo? Fala aí, Kleger Zorzin. Boa noite, Kleger. Boa noite, Boles. Um grande abraço para você, um abraço especial ao amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo duro para a Ponte daqui a pouco, a Ponte com alguns desfalques, né, com uma maneira de jogar diferente, claro. Que a gente vai esperar a bola rolar para ver o posicionamento, para ver a plataforma da Ponte. Mas tem a volta aí do Matheus Silva, né? Que ficou algum tempo fora. E a gente sabe da dificuldade que tem aí o Felipe Moreira na escalação. Perde jogadores importantes, expulso, contundidos, né? O próprio Leonaldi já está há algum tempo no estaleiro, um jogador importantíssimo para o esquema, né? Perde o Matheus Jesus, perde o Gé. Então, assim, perde o Elvis, que é o maestro do time. A Ponte está aí com algumas novidades, mas eu estou com a expectativa de que na superação, na garra, no empenho, na intensidade, né, na concentração, a Macaca consiga um bom resultado em Campinas hoje. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião de Tigerman, o Tigrão, e a sua expectativa para o jogo. A Ponte com muitos desfalques e o Botafogo embalado. Tigrão, boa noite. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu acho que roleta russa a essa altura dos acontecimentos pode ser perigoso. Tomara que o tambor pare onde não tem bala, porque é um risco muito grande, é uma roleta russa. Mexer no esquema tático e colocar em campo um time que nunca jogou nessa formatação, com um zagueiro a mais, seja ele um primeiro volante ou um terceiro zagueiro, e recolocando no time um grande zagueiro, que é o Matheus Silva, mas que está há muito tempo sem jogar, é prenúncio de tragédia. Só que o Tigrão não é o dono da verdade como muitos, que às vezes se intitulam donos da verdade. Eu estou falando aqui por não ter amiguinhos dentro do futebol. Meus amiguinhos são os meus olhos, e eu confio neles, naquilo que eles veem, e há mais de 40 anos comentando futebol. Então, eu espero, primeira coisa, quero estar errado. Se eu estiver errado, a Ponte ganha o jogo. Mas eu acho que o jogo é de muito risco e não era hora da Macaca se meter nessa aventura tática. Meus amigos são meus olhos. É neles é que eu confio. Não tenho amiguinhos dentro do futebol. Meus amigos são os meus olhos. Esse é o Tigrão, o fera da opinião, com a sua expectativa para Ponte Preta e Botafogo. Amanhã quem entra em campo exatamente neste horário, 7 da noite, é o Bugre. Vai até Caxias pegar o Juventude, buscando permanecer também com 100% de aproveitamento na Série B. E um rápido destaque do Guarani na sua voz, Vladimir Catarino.
Guarani amanhã pega a equipe do Juventude Boles em busca de manter a boa sequência no campeonato, né? Busca a 4ª vitória na competição. O técnico Bruno Pivetti, até pelas questões físicas, para não sobrecarregar o elenco, mais uma vez faz alterações. A principal delas, ou as duas principais, a saída do Matheus Barbosa para a entrada ou a volta do Alvarinho e a volta do Bruno José ao time titular no lugar do Isaac. Guarani em Caxias do Sul em busca de mais uma vitória nesta Série B amanhã, 7 da noite. Boles. Com a transmissão aqui na Bandeirantes e Carlos Batista, é ele, o Bugre encarando o time jaconeiro do Juventude no sul do país. E agora, o destaque no plantão de âncora do futebol da Bandeirantes. Terça-feira é dia de Série B. É ou não é, meu caríssimo Edu Pinheiro? Forte abraço. Boa noite, Edu. Grande Boris, um abraço a você, a todos aqui da Bandeirantes, em especial os amigos da Bandeirantes. Isso e muito mais, hein? Olha, daqui a pouco, também 19 horas, CRB e Sampaio Correia, 21h30 lá em Goiânia, Atlético e Chapecoense. Ontem, Londrina e Criciúma foi 1-1. Gente, tem muita bola hoje, hein? Libertadores, em 21 horas, a volta de Luxemburgo, Corinthians e Independente Del Valle do Equador. Também 21 horas, Maracanã, Fluminense e River Plate. Tem Sul-Americana. Daqui a pouco o São Paulo joga. Daqui a pouco, 19 horas, lá na Colômbia. Tolima e São Paulo. Em Bragança, 21 horas, Red Bull Bragantino e Estudiantes da Plata. 21h30 em Rosário, News, Old Boys e Santos. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá começando a Série C. Vai começar a Série C com Volta Redonda e Pouso Alegre. O técnico do Pouso Alegre é Roger, ex-atacante da Ponte, 5 passagens, revelado pela Ponte. Tem São José e Floresta, tem Manaus e Náutico. O único paulista na Série C é o São Bernardo, que joga na quinta em casa contra o Renault. Olha a jornada esportiva Bandeirantes. A técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufel no Majestoso, Gabriel Ribeiro no ar. Jornada esportiva Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Registrado. Estamos de volta, direto no estádio Moisés Lucarelli. Já tem bola rolando. Ponte Preta e Botafogo, quarta rodada da Série B. Você ligado no AM, no FM e também no YouTube. Você que já está no YouTube, conectado com imagens da nossa equipe aqui direto no estádio Moisés Lucarelli, da cabine Bandeirantes e também dos nossos comentaristas, de Edu Pinheiro, e também a foto de Vladimir Catarino, quando evidentemente o Vlad participa da transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegamos no final de semana a 18 mil inscritos e agora a nossa meta é 20 mil inscritos no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arbitragem já no gramado, já pintam as equipes. Kaique França hoje todinho de amarelo, já tá ali prontinho para entrar. Já também o time do Botafogo para aquele protocolo padrão da CBF. E sem perder tempo, direto e reto, aumente o volume do seu rádio, porque na voz de Vladimir Catarino chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. E para buscar a primeira vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe vem de 2 derrotas e um empate até aqui na competição. Precisa vencer. Vem a campo escalada pelo ainda interino Felipe Moreira, com Kaique França, o goleiro 12. São 3 zagueiros, Edson 3, Fábio Sanches, capitão do time 27, Matheus Silva 4. Na ala direita, Luiz Felipe tem a 14. Na esquerda, Arthur vem com a 15. Meio campo com Amaral 8, Felipinho meia dúzia, Cássio Gabriel 21. No ataque, 11, Pablo Diego 9, Eliel. Repeteco da Ponte modificada, muitas alterações, muitos desfalques. Kaique França é o goleiro 12, Luiz Felipe 14, Arthur 15, Edson 3, Fábio Sanches 27, Matheus Silva 4. Amaral 8, Felipinho meia dúzia, Cássio Gabriel 21, Pablo Diego 11, Eliel 9. No banco, Felipe Moreira terá à sua disposição Pedro Rocha 1, Luan 30, Mailton 2, o Tomás Kaique 22, Jean Carlos 16, o Everton 23, Eduardo 5, André 7, Thiago Oliveira 13, Kipira 17, Samuel Andrade 18 e Paulo Baia 20. Botafogo, orgulho de Ribeirão, sua fibra. Botafogo, esse tá bem no campeonato, 3 jogos, 3 vitórias, vem de vitória 2-0 sobre o CRB. Vem a campo escalado por Adilson Batista, com Matheus Albino 1, Vital 2, Lucas Dias 3, Márcio Silva 4, Jean Vitor meia dúzia, Guilherme Madruga 5, Tarek 8, Luiz Henrique 11, Salatiel 9, Tomás 7, Osman 10. Repeteco do Botafogo, Matheus 1, Vidal 2, Lucas Dias 3, Márcio Silva 4, Jean Vitor meia dúzia, Guilherme Madruga 5, Tarek 8, Salatiel 9, Luiz Henrique 11, Tomás 7, Osman 10. No banco, Adilson Batista manda Vitor Souza 12, Carlinhos 14, Carlos 15, Patrick Brey 16, Tomás Andrade 20, Robinho 17, Guilherme Mantuan 18, Edson 19, Gustavo Xuxa 20, Lucas Cardoso 21, Tássio 22 e Pedro Rodrigues 23. Botafogo. Arbitragem do jogo.
Vem da Bahia, Marielson Alves Silva, 40 anos, é funcionário público, apita o jogo. Assistente 1, Alessandro Rocha Matos. Assistente 2, ele Carlos Franco de Oliveira. O quarto árbitro é o paulista Fabiano Monteiro dos Santos e no VAR estará o gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Lima. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, a Ponte, na última partida, na minha opinião, fez um bom jogo. Nós falávamos muito sobre isso durante a partida. Falamos durante os dias que antecedem aí a partida contra o Botafogo, mas a Ponte tem alguns problemas de escalação. Jogadores importantes, inclusive, né? Você perdeu o Elvis, que é um cara muito forte na bola parada, a Ponte tem muito essa força, ainda mais voltando o Matheus, né? Matheus Silva e o Elvis, é uma dobradinha muito legal de escanteio, faltas laterais, e o Elvis tem essa característica. E de armação também, de armar, de articular o time da Ponte. A Ponte perde esse jogador, perde o Matheus Jesus, que é o jogador da transição, é o jogador que leva essa bola com qualidade, é o jogador que no momento da partida, momento difícil, pisa na bola, né? Segura, sabe envolver o adversário, tem uma leitura interessante de jogo. E perde também o Gé, seu artilheiro, né? O jogador que na minha opinião, está crescendo a cada jogo e, sem dúvida nenhuma, a ausência dele prejudica muito. Ah, mas tá vindo o Eliel aí. Sim, claro. O Eliel é um bom substituto? Claro que é. Tem entrado bem, inclusive nas partidas em que recebeu a oportunidade, foi muito bem. Agora, nós temos que ver a hora que a bola rolar, né? A Ponte aparentemente vem com 3 zagueiros, mas eu vou esperar aqui a definição da plataforma ao lado do Tigrão para depois a gente analisar, porque eu tô achando que ele vai vir com o Edson um pouco à frente, fazendo uma espécie de um primeiro volante ali, dando uma sustentação à primeira linha da Ponte. Claro que vamos ter que esperar a bola rolar para saber corretamente o que preparou o Felipe Moreira, mas independente disso, eu acho que é dedicação, comprometimento, concentração, intensidade, tudo que uma partida de futebol pede para que você, na dificuldade, consiga reverter uma situação negativa. Então essa é a minha expectativa. Tigrão, o que você espera para esse jogo? Jogo duro, hein, Tiger? O que você está esperando aí? Qual a expectativa sua? Ô, Gleger, muito obrigado. Jogo duro, jogo complicado, jogo de improvisação, jogo de provável, vamos ver a hora que a bola rolar, mas é uma provável alteração de ordem técnica. Eu acho que se ele está sem um volante, tem um volante aí que veio bem, está com ritmo de jogo, que é o Samuel Andrade, tem que botar para jogar. Agora não, tem que ir dando ritmo pro Matheus Silva, daqui a 20 dias tem derby aí pela frente, e é um campeonato à parte, tudo bem. Vamos esperar um pouquinho, mas eu acho que a Ponte entra aí numa aventura tática, a Ponte entra numa roleta russa, porque não deu tempo para treinar. Eu não sou contra a inovação, não. Não sou contra a alternativa diferente. Eu não sou contra pensar fora da caixinha, desde que exista a possibilidade de se fazer 3, 4 ensaios bem feitos para ajustar o posicionamento. Você mudar uma condição tática de um time no quadro negro ou no tablet fica muito difícil. Agora isso é muito pequeno, tudo isso que eu estou dizendo aqui é muito pequeno diante do dinamismo do futebol. Por que é pequeno? Porque é teoria. Na prática pode até dar certo. Eu acho pouco provável. Aí eu não posso ficar em cima do muro. E eu quero estar errado, porque nós estamos aqui sempre de mãos dadas com o futebol de Campinas, com a Ponte e com o Guarani. Então eu espero que dê certo. Mas eu não escalaria assim. Claro que para os primeiros movimentos do jogo, já nos primeiros movimentos, a gente vai ver se são realmente ortodoxamente 3 zagueiros ou se um dos zagueiros vira ali um homem para compor a marcação mais à frente, no meio campo, para liberar os laterais. Vamos ver. Mas eu acho uma temeridade.
Só que, reafirmo, é na teoria. No dinamismo da bola rolando, tudo pode mudar em 10 segundos. E eu espero que a Ponte seja feliz e que hoje, com esse seu encontro, com o seu 12º jogador sempre, que é o seu torcedor, que a Macaca encontre aí, apesar de todos os problemas, a sua primeira vitória na competição. Tá tudo pronto no lendário estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz romântica e veloz, precisa e empolgante de... Tá registrado. Obrigado, Tigrão, o fera da opinião. Gostei do romântico, hein? A bola vai rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos pro jogo. Quarta rodada da Série B. Esses gritos ao fundo são de torcedores da Ponte já criticando, protestando em relação ao trabalho do Felipe Moreira. Esse som captado pelo microfone ambiente aqui da Rádio Bandeirantes, aqui com assistência de Gilberto Sufi. Tudo pronto, a bola vai rolar do estádio Moisés Lucarelli, saída com o time do Botafogo. A Macaca com o uniforme tradicional, a camisa branca com a faixa preta do outro lado do Botafogo e a camisa 2 do Botafogo. A camisa tricolor, né? Tricolor de Ribeirão Preto, com detalhes em preto, em vermelho, calção preto e meia preta também. Pois não, há um chamado? Você gostou do romântico? Ah, foi bem demais o Tigrão, viu, Glaguer? Beleza. Bom demais, depois de um feriadão prolongado, então, ó, acertou em cheio. O árbitro está esperando... Você romântico. Olha lá, o goleiro do Botafogo tá trocando o fardamento. É, porque era o uniforme igual do de jogo, Ponte, né? Juiz legal, ó, tem que prestar atenção em todos os detalhes. Olha lá, agora o cara tá só de cueca. Que horror, cara. Cueca azul, hein? Meu Deus. Olha lá, ele vai todo de azul agora. Aí, Tigrão, dá pra você trocar seu samba canção, camisa hein? azul e o calção grená, né? Grená. É. Mas o Bolis é o romântico e o Gleger tá metendo um rango lá que tá dando até gosto, hein? Apita o árbitro, saída com o Botafogo, bola rolando, vamos juntos na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, porque é claro, você tem futebol no rádio, tem alegria no povo, é a Macaca em campo, então arrebenta a Macaca que vem na primeira vitória na Série B. É a Macaca em campo em busca da primeira vitória do Campeonato Brasileiro da Série B. Somou o primeiro ponto na última rodada, mas evidentemente quer vencer. A Ponte Preta inicia a rodada na 17ª colocação. O Botafogo é o quarto colocado com 100% de aproveitamento. O jogo começou, mas já parou. Parou por quê, Vladimir? Houve uma falta cometida pela equipe da Ponte Preta, falta de ataque, ficou caído ali o camisa 7, o Tomás. Mas tá tudo ok com ele, tá mancando ainda, mas já tá tudo ok. É falta pro Botafogo cobrar no campo de defesa, Boris. Boa sorte para os garotos que entraram, né? Entraram aqui para, evidentemente, modificar esse time da Ponte. O garoto Eliel, o Curel, entre outros atletas que estão em campo. A Ponte com muitos desfalques. Aqui o jogo está parado novamente. Novamente o jogo está parado. Tem mais um jogador do Botafogo caído, Vladimir Catarino. O jogo começa bastante mastigado, né? Bastante paralisado. Agora atendimento prestado pelo departamento médico do Botafogo. Mais uma vez, bola parada, Boris. Aliás, meu caríssimo Edu Pinheiro, quem passou aqui na cabine da Bandeirantes antes da bola começar a rolar foi o grande Totó. Totó disse que realmente não está viajando para outros lugares, né? Para acompanhar a Macaca, mas em breve estará. E lembrou que exatamente hoje, segundo o Totó, há 8 anos a Ponte fazia aquela excursão, fez aquele jogo nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, viu, Edu? Manda um grande abraço para você e para toda a equipe. Grande Totó. Olha, o jogo tá parado mais uma vez, pois não? Opa, obrigado, olha, obrigado. Seguinte, como tá parado, não queria, obviamente, interromper a transmissão, mas tá parado. O Osman
recebeu uma cabeçada, aquele choque acidental de cabeça, ele e o Matheus Silva. São 3 zagueiros mesmo, agora olha só. O Fábio Sanches sempre marca do lado esquerdo, ele tá no meio. O Edson sempre marca do lado direito, ele tá na esquerda. E o Matheus Silva sempre marca do lado direito, ele está na direita. Então veja, para inventar um negócio desse daí, ele mexe inclusive na posição. Olha a Ponte chegando, Eliel domina, botou na frente, rolou para Cássio Gabriel, vai marcar, chega para fazer o corte, o zagueiro na hora H. Numa bola espirrada, a Ponte vem embora para o campo de ataque, o Eliel tentou o Cássio Gabriel no meio do caminho, houve o corte e o goleirão ficou com ela, Vladimir. Tinha endereço certo, hein? A bola ia para o Eliel. Após o passe do Pablo Diego, o Eliel estava pronto para colocar para as redes. No carrinho, o Tarek cortou e o goleiro ficou com a bola. E foi suficiente para levantar a galera da Ponte presente ao estádio Moisés Lucarelli. Evidentemente que o time... A campanha do time reflete nas arquibancadas. O público não é bom não, mas o torcedor ainda vem chegando. Domina Cássio Gabriel no comando para Eliel. Tentou devolução para Cássio Gabriel. Entrada na grande área, gol da linha do trem. Chega a zaga do Botafogo para cortar. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Macaca de novo tenta o ataque com o Matheus Silva, retornando ao time ponte-bretano. Soltou cortinha para Luiz Felipe meteu para Cássio Gabriel, boa bola, linha lateral da grande área. Recolheu, dominou, fez a fim de escapou, limpou, fintou, voltou na marginal do gramado para Matheus Silva. Recomeça com o capitão Fábio Sanches. Fábio Sanches que voltou no jogo anterior. Permanece, evidentemente, no time titular da Ponte. Edson lá pela esquerda para Arthur. Arthur recolhe, domina, girou, pretendendo para Felipinho. Felipinho eleito craque do jogo pela equipe Bandeirantes no último jogo, no empate por 1-1, aliás, nos 2 últimos jogos. Contra a Chape. E apesar da derrota para a equipe do Criciúma, acabou sendo destaque o Felipinho. De novo a Macaca com o Edson. Edson empurra na ponta para Arthur, fechadinho o time do Botafogo, dá o combate o Tomás. Dá um tapa na bola, ele volta para Edson. Edson empurra pelo meio para Fábio Sanches. Vamos chegar a 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Majestoso. 4ª rodada da Série B, para você ligado na Bandeirantes, no AM, no FM, também no YouTube. Luiz Felipe na direita, tem a marcação, pressão do jogador do Botafogo, ele empurra por dentro para Felipe Amaral. Faz boa finta, escapou, limpou, fintou, ultrapassa a linha marcatória. Abre na canhota para Edson, já tem o Arthur como opção. Ele cortou por dentro, meteu para Arthur, muito forte o passe. Se faz o simples, toca de primeira, fatalmente a bola chegaria no Arthur. Aí quis dar uma incrementada no lance e acabou errando. É tiro de meta, Vladimir Catarino. Tinham 2 jogadores pedindo a bola, o Arthur e o Pablo Diego. O Edson jogou exatamente no meio deles. Muito forte, linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Botafogo. Nissan Daruge, o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp ao 19, código de área 37561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Olha a Ponte saindo errado, perdendo a bola, cruzamento para Salatiel, tira a defesa da Macaca. Errou na saída da Ponte, mas houve um corte providencialíssimo no meio da área. Escanteio para o Botafogo, Vladimir. Cobertura providencial, né? Após a tentativa da chegada do Salatiel, bola pela linha de fundo. Escanteio, o Botafogo vai pro ataque, cobrança lá pela direita, Boles. Botafogo tem um time muito alto, né? De jogadores altos, o Lucas Dias é alto, o Márcio, o quarto zagueiro também, além do centroavante Salatiel, e tem ali o Tarek, que é o capitão do time. Tem escanteio o time do Botafogo para bater placar de 0-0, é perigo contra a meta da Macaca. Kaique França jogando todinho de amarelo, defende o gol do portão de entrada do Majestoso no comecinho do jogo. Atenção, escanteio para o time do Botafogo bater lá pela direita, uma demora na cobrança. São 2 jogadores próximos da bola, o Cássio Gabriel está por ali. E o time do Botafogo reclama que o Cássio Gabriel está muito perto do jogador do Botafogo. Por isso o Marielson Silva vai lá, está pedindo para o Cássio Gabriel dar uma encostada, uma afastada. Tá por ali o Thomas e também na cobrança o Jean Vitor. Escanteio para o time do Botafogo bater. Comecinho no jogo, placar de 0-0. Gol do portão de entrada do Majestoso. Para você ligado na Rádio Bandeirantes, antes de autorizar a cobrança, o árbitro chamando a atenção de todo mundo dentro da grande área. Atenção, escanteio. Batido, fechado na boca do gol. Kaique França não soco na bola. Volta, sobra para o time do Botafogo com o Vidal. Meteu na ponta para Jean Vitor. Pé canhoto, levantou lá dentro. Desvio de cabeça, tira a zaga. A sobra para o Botafogo. Chega primeiro Luiz Felipe. Tentou a finta, botou na frente, mas o campo acabou. A bola saiu. Lateral para o Botafogo bater pela esquerda no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, primeiro tempo.
Majestoso, a bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes. Ponte Preta e Botafogo 0-0, Edu. Opa, um abraço pro Totó, muito obrigado. E quem foi que cortou essa bola? Porque o Kaique França sai errado com o Fábio Sanches, né? Botafogo Felipinho. foi o Eliel, não foi? Felipinho. Quem? Felipinho. O Felipinho. Esse corte foi providencial, hein? Olha, 0-0, CRB e Sampaio Correia, bola. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte pressiona a saída de bola do time do Botafogo. O goleirão Matheus solta por dentro com o Tarek. Sai jogando direitinho o Botafogo. Lucas Dias pela direita, soltou para Vidal. Vidal devolve para Lucas Dias. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Tentou o Tomás. Entre quarta e defesa. Briga pelo rebote. Arthur chega primeiro, faz o corte. O zagueiro do Botafogo. A bola sai em lateral para Macaca. Lateral é para Ponte bater lá pela esquerda no campo ofensivo. Arthur pega a bola, gira por dentro para Felipe Amaral. Recolhe, domina para Macaca. Ele volta para Matheus Jesus. Aliás, Matheus Jesus está fora. Para o Fábio Sanches, agora para Matheus Silva. A Ponte com muitos desfoques para o jogo de hoje. Vem para Macaca. Cássio Gabriel de cabeça tentou para ele. É muito forte o passe. Fica de graça para o goleiro do Botafogo, Matheus. Chicken supremiciário é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. É suculento, saboroso, levemente temperado. Olha a Ponte recuperando. Eliel dominou, seu na cara do gol, pegou Matheus. Matheus por baixo para fazer a defesa na saída errada agora do time do Botafogo. Eliel pressionou, recuperou, mas ele bateu fraquinho. A finalização não foi boa e a Ponte perde uma boa oportunidade, Vladimir. Presentaço do zagueiro Lucas Dias. Ele foi sair driblando à frente do Eliel, perdeu a bola. Bela recuperação do atacante da Ponte. Mas quando surgiu na frente do goleiro Matheus, o goleirão fechou muito bem o ângulo. O chute do Eliel foi em cima do goleiro. A Ponte teve uma grande oportunidade de abrir o placar. O Chicken Supremo Seara é levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tem falta, Macaca para bater lá pela esquerda, placar de 0-0. Vamos chegar a 10 minutos deste primeiro tempo. É a Série B, quarta rodada. O Botafogo com 100% de aproveitamento. Macaca buscando a primeira vitória. Vem para cobrar a falta, Cássio Gabriel. Os três zagueiros sobem. Edson, Matheus Silva e Fábio Sanches. Na entrada da grande área, congestionado no Botafogo. Vem Cássio Gabriel com o pé direito. Levantou para a boca do gol nas mãos do goleiro Matheus, que não tem trabalho algum para fazer a defesa. Vladimir Catarino. A cobrança foi forte, mas foi fechada demais, né? Na pequena área, tranquila defesa do goleiro do Botafogo. Jean Vitor levanta a bola para o campo de ataque. Vem Botafogo. Salatiel é quem domina na faixa central do campo. Recolheu, dominou, abriu pela direita para Vidal. Vidal tem a posse de bola dominada. Dá o combate. Cássio Gabriel. Tarek de primeira acaba não dominando no primeiro lance, mas no segundo conserta Tomás. Ele solta pela direita para Vidal. Vidal entre as pernas do marcador Ponte Bretano, que é o Cássio Gabriel. Fez o passe por dentro para Guilherme Madruga. Deixou para Tarek. Tarek na meia esquerda. Vem embora o time do Botafogo. Desce com Osman. Último terço do campo. Recolheu, dominou no comando para Salatiel. Ele tentou o domínio. Chega Fábio Sanches para cortar. Rebote fica para Ponte. Brigou Pablo Diego. Perdeu, bateu, rebateu. Felipe Amaral vai para a disputa. Felipinho toca no chão para Cássio Gabriel. Fugiu no comando Eliel. Cássio Gabriel prendeu, segurou. Tem muita gente marcando no time do Botafogo. Ele volta, recomeça com Arthur. Arthur recomeça com Edson. Sai jogando a Macaca no campo ofensivo. O Esco. 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Aqui majestoso, placar de 0-0. Chegamos a 11 minutos do primeiro tempo. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio da Garamacho. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes hoje, torcendo para Macaca. Bola para Matheus Silva. Ajeita, domina na marginal do gramado para Luiz Felipe. Vem embora Macaca no campo ofensivo. Ninguém se apresenta, fica preso, encurralado. Cadê o Cássio Gabriel? Tá marcado. Aí partiu para a finta, perdeu, insistiu, tentou recuperar, foi para a disputa, mas acabou perdendo. Na sequência, o Matheus Silva só acerta o Salatiel, comete a falta. O jogo tá parado, é falta pro time do Botafogo bater no campo ofensivo. Gleger Zorzin, chegamos a 12, os 12 primeiros minutos do jogo. Placar de 0-0 aqui no Majestoso. Viu o jogo, Gleger? As duas equipes tiveram oportunidades em erros de saída de bola, né? O Botafogo aproveitando ali de uma bobagem, uma bobeira do Fábio Sanches, e a Ponte ali na bobeira do zagueirão ali do Botafogo. Então, o jogo é disputado, equilibrado. Tô gostando da postura ponte-pretana. Você vê que a hora que tem a bola, tenta agredir, tenta jogar. Em alguns momentos tentando marcar a saída de bola. Acho que isso é importante, até para dificultar, né, as ações do time do Botafogo. O posicionamento dos três zagueiros, como ressaltou aí o Tigrão, e sempre com uma visão diferenciada, né, o Tiger. Estão lá os três zagueiros jogando, mas eu estou gostando do posicionamento.
você tem um pouco mais de amplitude. Você vê que a Ponte, a hora que tem a saída de 3, o Botafogo não consegue marcar. Só não ficar dando vacilo, né? Como deu aquela hora o Fábio Sanches. Mas até esse momento aí, 12, quase 13 minutos, tô gostando da Macaca. Eliel caiu na entrada da grande árbitro, não marcou a falta, mas ele marcou uma falta aqui antes, onde o Matheus Silva tentou o passe para o Eliel, a bola chegou no Eliel, mas aí o Salatiel chegou muito forte para cima do Matheus Silva, cometeu a falta aqui na lateral direita, Vladimir. Exato, a primeira falta, né, que aconteceu lá bem próximo ao banco da Ponte Preta. A Macaca tem a oportunidade da cobrança já no campo de ataque, Boris. Cobra curtinho, Matheus Silva para Cássio Gabriel, que é o organizador da Macaca, substituindo o Elvis no jogo de hoje. Ele volta para Fábio Sanches na zona central do campo, todo encolhido nesse momento. O time do Botafogo, a Ponte bem para cima. Bola para Arthur, recolhe e domina por baixo, fez o passe para Felipe Amaral. Recolheu, dominou, tentou a finta, entre quarta, tira a defesa do Botafogo. Botafogo tentava vir para o grande ataque, não dominou o Salatiel, a bola passou por ele. Luiz Felipe dá um tapa na bola, devolve para Matheus Silva, bem na risca do meio campo. Bora Macaca para o campo de ataque. Matheus Silva inverteu, mas nas costas do Arthur. Passe errado, a bola saiu, é lateral de graça pro Botafogo bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 14 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Majestoso. É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem o Criciúma entrou em campo, tinha 100% de aproveitamento, acabou empatando com Londrina, portanto não tem mais 100% de aproveitamento. Tenta o time do Botafogo vir para o grande ataque, a Ponte aperta, morde, chega Vidal, dá um bico na bola, dá certo, ela chega em Luiz Henrique, abre o jogo para a esquerda para Jean Vitor, tá livre, ultrapassa a linha marcatória, vem trazendo o time do Botafogo para o grande ataque, é o time de Ribeirão quem tem a posse de bola. Bola solta na ponta para João Vitor, tentou para Luiz Henrique, a sobra da bola fica para Osman. Osman recolheu, domínio cercado, o Marcado tentou a finta, chega na bola, o Felipinho comete a falta. Segundo o árbitro, que para mim foi na bola o Felipinho, tanto é que ele leva uma bronca do Luiz Felipe, hein, Vladimir? O árbitro não achou, achou que foi falta para cima do Osman. Osman ficou caído, mas já está em pé novamente. Outra oportunidade, cobrança de falta para a equipe do Botafogo, todo o time da Ponte Preta no campo defensivo. Vamos chegar a 15 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no AM 1170, no FM 85.7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora é o ataque do time do Botafogo. Vem para a bola o Jean Vitor. Autorizado já será pelo árbitro. É perigo contra a Metra Macaca. Expectativa do torcedor do Botafogo. Vindo a Bandeirantes em 85.3. Vem Jean Vitor, cruzamento fechado. Passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Série B, quarta rodada aqui, Majestoso, Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Um abraço ao Tony Matano, nosso pole position. Obrigado, Tony. Olha, lá na Sul-Americana, na Colômbia, primeiro tempo de Tolima 0, São Paulo também 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com o timaço de Carlos Batista. Valdemiro Gomes volta a palavra fácil, o Tigrão é o fera da opinião. E o jogo, placar de 0-0, Tiger. Por enquanto é equilibrado, é muito cedo ainda, 16 minutos. Mas a Ponte é uma confusão, né? Quem tá armando o time é o Matheus Silva. Olha o Botafogo. O Botafogo vinha, mas o Luiz Felipe travou, a bola bateu ainda no jogador do Botafogo antes de sair definitivamente para a linha de fundo. Tigrão. Teve um lance agudo que você, claro, teve que me interromper para não perder o gol, a Ponte poderia ter feito. Mas assim, ó, são 3 zagueiros, só que o Fábio Sanches, quando joga com 2 zagueiros, ele marca do lado esquerdo e o Edson do lado direito. Aí, com essa formação, o Fábio Sanches está no meio, o Edson do lado esquerdo, desambientado, e o Matheus Silva, que joga mais do lado direito, está do lado direito. Então, para consertar, para tentar montar com 3 zagueiros, ele mexe em 2 posicionamentos da zaga. Fábio Sanches centralizado e Edson jogando do lado esquerdo, ele que se adapta muito melhor do lado direito. Mas vamos lá, é cedo ainda, a Ponte guerreia, a Ponte corre, mas o meio-campo é um buraco negro. Ninguém consegue ficar com a bola para municiar o ataque. E aí sai com a bola o zagueiro e dá chutão e faz ligação direta. E até agora, de prático, muito pouco. Mas é cedo, volto a dizer.
Estamos com 17 minutos e meio do primeiro tempo, placar de 0-0. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Macaca tenta agora pela direita com Luiz Felipe, soltou o comando para Eliel. Eliel girou para ele próprio ficar com a bola, chega primeiro Márcio. Atento o zagueirão, time do Botafogo, leva a bola para a linha lateral, o Eliel pressiona, a bola bate nas pernas do Eliel e sai em lateral para o time do Botafogo bater. Aqui para a esquerda no câmbio ofensivo, vem para a bola Jean Vitor. Vem para a cobrança do lateral para o time do Botafogo. A ponte dá uma apertada na saída de bola. Pressiona o time do Botafogo. Osman tentou de cabeça, a bola passou por ele e volta para Matheus Silva. Já recupera para Macaca, volta o jogo para o capitão Fábio Sanches. Fábio Sanches na zona central do campo para Edson. Se manda livre pela canhota o Arthur. Agora sim o Edson passou para ele. Arthur recolhe, domina, prepara o cruzamento, meia altura para ele. Ele desvia, pega o goleiro Matheus. Um tapinha na bola ali, ele tentou, acho que dominar a bola, a bola subiu, deu 2 passos para trás e o Matheus fez a defesa, Vladimir. E o Márcio acabou chegando também na marcação, né? Atrapalhando os planos do Eliel de concluir a jogada com qualidade. Ela subiu, não ganhou muita força não e caiu nas mãos do goleiro Matheus. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Botafogo, a ponte aperta e ao apertar, gera espaços lá atrás. Desce o time do Botafogo com o Tomás. Recolheu, dominou, levou para o fundo, prepara o cruzamento para Salatiel. Ajeitou na entrada da grande área, rasga para cortar. Felipe Amaral tira. Voltou para Jean Vitor, ele coloca no chão, abriu para Tarek. Pela meia esquerda, domina livre já na entrada da grande área. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Salatiel. Centroavante sai da área, tentou trabalhar a bola, perdeu. Foi Faminho, perdeu, recupera Luiz Felipe para Matheus Silva. Direitinho para Felipe Amaral, para Cássio Gabriel, voltou para Luiz Felipe. Lateral do campo, ele dominou, Salatiel apertou, consegue o passe para Matheus Silva. Recobra o goleiro Kaique França, não aperta o Osman. E com isso o Kaique França tem liberdade para trabalhar a bola com o Edson. Edson para Arthur. Arthur mete uma meia-lua para cima do marcador, botou na frente, caiu, reclamando de falta. O Arthur manda seguir, já recupera o time do Botafogo. Tomás recolheu, dominou, girou, trabalha a bola com a perna esquerda para o Luiz Henrique. Para Tarek por dentro, para Luiz Henrique. Já pediu para o João Vitor passar e ele passou. Recebeu aqui na ponta, prepara o cruzamento. Tentou a finta, Luiz Felipe parou na frente do lateral e fez a falta. O jogo está parado, falta em cima do Jean Vitor. É pro Botafogo, Vladimir. É aquela típica falta onde não há violência, mas acabou impedindo a passagem do João Vitor, ali o Luiz Felipe, né? Por isso o árbitro anotou esta falta. Outra chance para o Botafogo cobrar agora no setor esquerdo, no seu campo de ataque. Boles. Aproveita o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. O Botafogo de Ribeirão até aqui com 100% de aproveitamento. Busca mais uma vitória. A Ponte em contrapartida busca a primeira vitória na Série B. Estamos na 4ª rodada de um total de 38. A Ponte que terá 2 jogos em casa hoje e no próximo domingo contra o Ceará. Tem falta para bater o time do Botafogo. Placar de 0-0 majestoso. Luiz Henrique vem para a bola, mãos na cintura, preparado, concentrado. Vai levantar lá dentro os zagueiros altos do Botafogo na área, além do centroavante Salatiel. Atenção da bola parada, busca o primeiro gol do jogo, Botafogo, cruzamento. Kaique França saiu do gol, dá um soco na bola. Cássio Gabriel ajeitou para Pablo Diego, tenta sair da rápida Macaca. Pablo Diego botou na frente, não tocou para o Eliel que fugia. Na bola, recupera o time do Botafogo. O torcedor ficou na bronca. Demorou para tocar a bola o Pablo Diego e com isso o Botafogo já recuperou. Bola para Vidal. Ajeitou, domina pela direita para o time do Botafogo. Recolheu, dominou, soltou, recuou para Lucas Dias. Lucas Dias tem a posse dominada. O Márcio sinalizou. Pediu bola o Tarek no comando para Salatiel. Passe errado, a bola volta de graça para o Macaca. É o garoto Edson quem domina. Para sair jogando no primeiro terço do campo para Fábio Sanches. Fábio Sanches para Luiz Felipe. Recolhe, domina, dá um tapa na bola. Volta para o Matheus Silva. Tem a posse de bola dominada para Macaca. Cercado, marcado. Ninguém lá na frente. Ele volta para o goleiro Kaique França. Aliás, o Glegger e Tigrão, o que a gente observa aqui do gramado no Majestoso é que os 3 zagueiros, eles atuam na mesma linha, né? Normalmente um time que treina há muito tempo e atua há muito tempo com 3 zagueiros, pelo menos um desses 3, quando o time tem a posse de bola, ele sai. Não está acontecendo isso, pelo menos agora. Principalmente quando o time da Ponte não tem a bola. Ficam os 3 zagueiros na mesma linha. E aí você acaba perdendo uma opção no campo ofensivo. É mais ou menos por aí o raciocínio, Glegger? É porque o Salatiel, né? Ele vem flutuar ali por dentro e o Fábio Santos tem que sair no combate. Então assim, tem que fazer uma diagonal. Quando ele vem aqui pelo lado direito... Olha a Ponte, Eliel para Cássio Gabriel, cruzou lá dentro para Pablo Diego. Chega na hora, Gavidal.
Entra e corte na hora H na tabela. Cássio Gabriel e Eliel. Funcionou a tabela. Boa bola metida lá dentro. Escanteio para Macaca, Vladimir. Numa jogada que deu muito certo para a Ponte durante toda a temporada, né? Essa jogada pela ponta. Cruzamento foi feito para o meio, onde estava o Pablo Diego. Corte feito pelo Vidal. Escanteio. Cássio Gabriel vem na esquerda para a cobrança, vai mandar a bola para a área. Metade do primeiro tempo, atenção, escanteio é para Macaca bater, placar de 0-0, capricha que dá Cássio Gabriel. Hoje a Ponte tem Matheus Silva, tem Fábio Sanches, tem para ali o Eliel, fica na sombra, o Pablo Diego na segunda trave. 4 vai autorizar, agora sim autoriza, depois de chamar a atenção de todo mundo lá dentro. Cássio Gabriel, pé direito, levantou, desvio, sai do gol, Matheus dá um soco na bola, voltou para Pablo Diego, dominou a bola, escapou aqui pela direita, a linha lateral do grande área, voltou para Felipe Amaral, ficou esperando a bola e perdeu. Salatiel dá o bote, parte agora dominada, volta Felipinho, finta, Salatiel, ele volta para Luiz Henrique, dominou, escapou a marcação do Amaral, a Ponte volta toda rapidamente aqui atrás, dificulta a ação ofensiva do Botafogo, mas o Botafogo permanece com a posse de bola. E você dizia, Gleger? Então é isso, né? O Salatiel vem jogar por dentro e aí ele confunde, porque o Osman vem ali jogar também. Então tá tendo uma confusão ali, só tá atento o homem da sobra, o homem da diagonal, o Matheus e o Edson. A bola tá do lado direito, o Edson tem que fechar. Do lado esquerdo, o seu Matheus. Tá faltando só esse ajuste aí, mas na saída de 3 eu tenho gostado, porque tá dando amplitude, e essa jogada agora há pouco aí, perigosa da Ponte, que acabou saindo o escanteio, é justamente isso. Porque os laterais do Botafogo não sabem se sai para marcar ou se fica no Luiz Felipe. Abrindo espaço ali para o Cássio Gabriel, para o próprio Pablo Diego e também em alguns momentos o Eliel, mais aqui pelo lado direito. Domina o time da Ponte, sai jogando no meio campo, Edson no círculo central para Fábio Sanches. Bora marcar, quem busca na primeira vitória na Série B. Quem domina, Cássio Gabriel. Vem, volta um pouquinho, recua, cercado, marcado. Volta todo o time do Botafogo com linhas compactas, um time próximo nesse momento. Primeira linha de 4 e depois uma linha de 5, só o Salatiel aqui. E aí dificulta demais para o time da Ponte. A Ponte roda a bola ali por dentro, Edson para Fábio Sanches. Exatamente agora, já o Tigrão também vai opinar. A Ponte, com os 3 zagueiros, eles ficam trocando passes. Alguém tem que abrir. Eles não podem ficar na mesma linha. Domina Felipinho, pé esquerdo, forçou na ponta para Arthur. Boa bola, chega Vidal para cortar. Volta para Arthur, recebe, domina na marginal do campo. Recolheu, dominou, partiu para a finta. Levou para a linha de fundo, prepara o cruzamento. Chega o Tomás, toca na bola, a bola vai embora. Bateu por último no Arthur. É tiro de meta pro Botafogo. E aí, Tigrão? Você sabe por que está acontecendo isso? Porque eles não treinaram. Então a Ponte vai acabar o primeiro tempo aí com 80% de posse de bola. Fica tocando de zagueiro para zagueiro, mas não evolui. Me lembra até aquela do Mamonas Assassinas, né, Boles? Qual? Mas que raio de suruba. Já me passaram na bunda e ainda não comi ninguém. É verdade. Eu tava pensando aqui no restante da música, mas é impronunciável, principalmente hoje, né? O grupo Mamonas Assassinas, que faleceu em 1996, os integrantes, né? Vítimas de um acidente aéreo na Serra da Cantareira, depois de um show em Brasília. Eles estavam voltando a Guarulhos, terra natal do grupo Mamonas Assassinas. Em se falando de música, o ouvinte que estiver aí ligado no YouTube, manda uma mensagem aí, o Tigrão não tá a cara do Reginaldo Rossi, cara. É a cara do Reginaldo Rossi. É impressionante. E ele cantando é mais ainda. Ele é talentosíssimo, né? Aliás, o Tigrão tinha um grupo lá que ele tocava, né? Ah, é? Era o Cheio de Bossa, né? E sem dúvida nenhuma tá a cara do Reginaldo Rossi. Aí, Tigrão, fica provocando. Toda hora fica provocando você, hein, Tigrão? Não era cheio de bossa, não. Era um monte de bossa. E o Dogler era um conjunto que tinha uma harpa muito bonita e tinha umas bailarinas que dançavam na frente do palco. Olha ele aí. O nome do conjunto era Harpa e Dança. Olha aí. Olha na tela aí o Tigrão. Olha aí, gente. Olha o Tigrão na tela aí do YouTube. Olha o Fábio Sanches vacilando, perdeu a bola. Osman saiu na cara do gol. Kaique França para fazer a defesa. Fábio Sanches tinha a posse de bola dominada, deu uma vacilada e quase o Osman conseguiu finalizá-la, Vladimir. Cochilou de novo o Fábio Sanches, né? O Osman é muito perigoso, não pode dar bobeira. Roubou a bola, partiu para cima. Sorte da Ponte que o Kaique França estava atento e saiu para ficar com a bola. Outra bobeira da defesa ponte-pretana.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você já tem o jogador da Ponte no aquecimento, hein? Vamos ficar de olho se alguém tá sentindo ou por opção. Olha o Pablo Diego dominando na área, cruzou para a boca do gol, tira lá dentro a zaga do Botafogo. Quem tentava o Arthur. Agora sim, Pablo Diego é quem domina pela canhota. Gol da linha do trem para Felipinho, livre, vai bater, bate cruzado em cima do marcador. Volta para Felipinho, mas a bola bateu no braço do Felipinho. Mas foi involuntário, não foi não, Vladimir? Ele marcou a falta. Marcou a falta, me pareceu involuntário, mas o árbitro acabou marcando a falta. É o Samuel Andrade quem está no trabalho de aquecimento, viu, Boles? Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no IGA Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Dentro do time do Botafogo, quem domina é Salatiel, dá bastante trabalho. O centroavante do time do Botafogo, ele é grandalhão, mas tem uma mobilidade. Não é paradão lá na frente, não. Ele vem buscar o jogo. Bola para Jean Vitor. Domina, ajeita para o time do Botafogo. Enfiou no comando para Salatiel em posição legal. Pé canhoto. Fábio Santos da marcação. Trouxe para o pé direito. Chega bem, Matheus Silva na cobertura. No momento em que o Salatiel clareou para bater por gol, Matheus Silva cortou. Luiz Felipe tentou tirar. A bola bateu no marcador. Voltou para Luiz Felipe. Após o toque de cabeça do Matheus Silva, ele sai driblando. Escapou no primeiro, do segundo. Falta. Claramente para matar o jogo. E vai receber o cartão meia dúzia do Botafogo, Vladimir. Cartão amarelo para o Jean Victor. Jean Victor, meia dúzia do Botafogo, primeiro cartão do jogo. E agora o Felipe Moreira chama para o aquecimento o Tomás Kaique, hein? O zagueirão Tomás Kaique vai começar o trabalho de aquecimento também, Boles. O Matheus, nós tivemos a imagem aqui, o Tigrão deve estar vendo, acompanhando. O Matheus faz um sinal ali de substituição. Não sei se era para ele, mas quem faz o sinal para o banco é o Matheus Silva. Tô de olho aqui no Matheus Silva, nos três zagueiros, o Fábio Santos e também o Edson, no momento em que o zagueiro da Ponte é o Thomas, né? Tomás Kaique. Tomás Kaique, exato. Ele intensifica o seu aquecimento. Ficamos de olho. Aqui o Felipe Amaral na bola, bandeirinha. Ô, bandeirinha. E com o jogo já parado, o atleta do Botafogo acaba atingindo o Felipe Amaral. E foi o meia dúzia que já tem cartão. Acabou de receber o cartão aqui o Jean Vitor. Agora o Bandeirinha deu uma vacilada. Foi a alavanca na alavanca. O Felipe Amaral recuperou na bola e o Bandeirinha marcou a falta. O Bandeirinha não tá muito legal não, viu, Vladimir? Não tá ligado, hein? Tem que colocar o dedo na tomada. E é experiente. O Alessandro Rocha Matos é um experiente assistente, mas foi mal nessa. É bola pro Botafogo no campo de defesa. O Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 30 primeiro tempo. Série B, quarta rodada, que majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo de Ribeirão também 0, Edu. É o seguinte, em 0-0, CRB e Sampaio Correia, 20h30 tem Atlético Goianiense e Chapecoense. Hoje também tem Libertadores, 21 horas, Corinthians e Del Valle. A volta do professor. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. AM/FM, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meia esquerda é falta para o time do Botafogo bater. Vem Jean Vitor para a bola. Autorizada a cobrança. Toma distância, partiu para a bola, pé canhoto. Fatia a bola, levanta na entrada da grande área. Muito mal, não dominou o Lucas Dias. Lateral de graça para Macaca bater pela esquerda no campo defensivo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no IGA Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tomás Kaique tá vindo aqui em direção ao Felipe Moreira. Voltou, não, ainda parou, não, fez mais dois movimentos. Isso, é dois pra lá e dois pra cá. Parecia que ele viria em direção ao Felipe Moreira, mas não. Tá lá se alongando ainda o Tomás Kaique. Bola colocada para fora, é lateral pro time da Ponte bater. Há pouco uma bola pelo alto, Matheus Silva tirou normalmente. Mas ficamos de olho no Matheus Silva. Ele é o tentor de cabeça, entrecorta Vidal, coloca a bola para fora pela esquerda no campo ofensivo. A lateral é para Macaca bater. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às duas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Luiz Felipe força lançamento para Arthur lá na canhota, tira a defesa, voltou no pé do Arthur, recolheu, dominou o pé canhoto, cruzou para ninguém. Passa por todo mundo, ninguém da Macaca. Fica para Jean Vitor, sai jogando com passe curto para Luiz Henrique, aperta Luiz Felipe. Luiz Henrique volta para Jean Vitor, tira de qualquer maneira com a canhota. Matheus Silva subiu, escorou de cabeça, a ponte aperta, passe errado no time do Botafogo, volta de graça para Felipinho, ele girou, não viu que tinha ladrão, mas consertou. O estádio inteiro gritou, tem ladrão! Ele retirou, bola para Felipinho, coloca no chão, habilidoso com a perna esquerda, volta para Matheus Silva, já empurra na direita para Luiz Felipe, com uma certa liberdade, segura o terço do campo, calculou, cruzou para Eliel, tentou ajeitar de cabeça para Pablo Diego entrou e a bola foi fora da área, recupera Tomás por time do Botafogo, ele trabalha a bola por dentro com Madruga de primeira para Tarek erra o passe, chega Edson na cobertura, já recupera por time do Macaca, volta Macaca com a posse de bola, buscando o primeiro gol do jogo, tentação ofensiva, Matheus Silva e forçou o lançamento, Tomás tirou mal, voltou para Pablo Diego, esperto, ganhou para Arthur em posição legal, lá pela canhota, prepara o cruzamento, carimba o marcador, a bola bate no jogador do Botafogo, mas não valeria o lance porque já subiu a bandeira, não tá valendo nada. Quando o Arthur é lançado pelo Matheus Silva, ele estava impedido, Vladimir Catarino. Estava sim, o impedimento foi marcado, o árbitro demorou um pouco para perceber, mas confirmou o impedimento do ataque da Ponte. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Mandando um grande abraço aqui para o Acas Feriger, que é assessor de imprensa do Ituano e também de treinadores e de atletas. E ele é o assessor de imprensa do Adilson Batista, treinador do time do Botafogo. Nos passou aqui dados em relação ao Adilson Batista, que tem, nesse momento, 55 anos, é de março de 68, e busca na sua carreira sua 4ª vitória seguida. Valeu, Acas! Em campeonatos brasileiros do Botafogo, Adilson venceu com o Botafogo, né, o Juventude, Sampaio Correia e o CRB busca a 4ª vitória na sua carreira, 4ª vitória seguida em campeonatos brasileiros, caso o Botafogo vença hoje a Macaca. Valeu, Acas, um grande abraço para você, sempre fazendo um trabalho de excelência. Escanteio para o time do Botafogo bater lá pela direita. Tem escanteio, Botafogo, placar de 0-0 no Majestoso, na bola parada. Atenção, cruzamento para a boca do gol, desvio de cabeceio, outro escanteio. O árbitro está marcando. Esse árbitro aí é irmão do Hilton Pereira Sampaio, não é não, Vladimir? Não é não, esse é outro, né? Não é. Os dois têm quase a mesma idade, né? A não ser que nasceram muito próximos uns aos outros. É outra posse de bola, outro escanteio para aqui do Botafogo. Cruzamento fechado, Kaique França não tá para a bola. Que cruzamento perigoso e venenoso. Tirando atrás do Kaique França, um tapinha na bola para sair o lateral para o Botafogo bater. Tá bom o rango aí, tá bom demais. Hoje é de carne. Tem de parmento? Não, tô de carne mesmo. Tá bom demais. Gilberto Sufi. Bola pro time do Botafogo bater. Cheirinho tá bom. Vem pra cobrança, Jean Vitor. Abre pra Osman. Recolheu, dominou, devolveu pra Jean Vitor. Ele pisa a bola de novo pra Osman. Levou pro fundo, o setor canhoto. Puxou pro pé direito. Prepara o cruzamento. Levantou pra boca do gol. Arthur tirou de cabeça. Tava sozinho, mas ninguém avisou. Meteu a bola para fora, mas não saiu pela linha de fundo, não. Saiu pela linha lateral. É lateral aqui na canhota, para Macaca bater 0-0. 35:40, primeiro tempo aqui Majestoso. 4ª rodada, você ligado na Bandeirantes. Já cobrou o lateral Osman. Soltou para Luiz Henrique, devolveu para Osman. Habilidoso, fez a